Nosso convidado desta videoconversa é Ricardo Lume, em representação da CDU na Madeira, e nós vamos desafiar Ricardo Lume, que já foi deputado em várias legislaturas, que é candidato à próxima legislatura pela CDU. Vamos desafiá-lo a apresentar-nos aqui as principais medidas do programa eleitoral da CDU para as eleições de março, nomeadamente e mais especificamente sobre os docentes, a resolução dos problemas dos docentes, é isso que nos move, o Sindicato de Professores da Madeira, mas também, de uma maneira geral, a educação. Ricardo, obrigado pela sua presença e então tem a palavra. Primeiro, agradecer o convite do Sindicato dos Professores da Madeira. É uma honra estar aqui nesta casa, um sindicato que tem lutado bastante para a valorização da carreira docente. Eu acho que é importante valorizar todos os professores. Acho que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, tivemos um professor que nos marcou. E os professores são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. E a CDU considera que, infelizmente, tanto o Governo da República como o Governo regional não têm valorizado a classe docente. E é preciso valorizar os professores, porque os professores são determinantes para garantir que a sociedade presente e futura tenham valores de progresso, valores de igualdade e que também garantam o conhecimento necessário para o desenvolvimento económico da nossa região e do nosso país. A CDU tem tido uma intervenção no Parlamento e nós nos propomos novamente nestas eleições apresentar um conjunto de medidas que vão sobretudo defender os interesses dos trabalhadores, das populações e em particular da classe docente. A direção do sindicato conhece-nos bem de várias reuniões que temos desenvolvido, do trabalho parlamentar que fizemos nas legislaturas que tínhamos assento parlamentar em defesa dos professores. Consideramos que há grandes injustiças com a classe docente que não podem continuar. A CDU, quando esteve no Parlamento, apresentou propostas que nos comprometemos a voltar a apresentar. Propostas como o combate à precariedade laboral. É de lamentar que a Secretaria Regional da Educação seja a Secretaria do Governo que tem mais trabalhadores com vínculos precários. A Secretaria Regional da Educação, em dezembro do ano passado, tinha 615 precários, de um total de 1.125 precários. A grande maioria são professores. Muitos deles que o tempo que estão como precários não lhes conta para as progressões de carreira. Essa é uma situação lamentável e é mais injusta quando, para vincular, um professor para vincular no continente tem de ter 3 anos de serviço, aqui na Madeira tem de ter 5 anos de serviço consecutivos. Nós apresentamos propostas no passado em que um professor, desde que tivesse 3 anos a trabalhar e nesses 3 anos tivesse 365 dias de trabalho, pudesse vincular aos quadros da Secretaria Regional. Esta era uma medida que era fundamental para proteger uma injustiça que acontece e faz com que muitos professores vejam a sua vida adiada. Muitos professores que queriam lecionar na Madeira tenham de optar por sair da região ou optar por outras profissões, numa altura em que temos falta e começamos a ter falta de docentes. Outra questão que consideramos também uma injustiça que tem de se acabar é os artifícios que existem, as barreiras artificiais que existem para a progressão da carreira docente. Não faz sentido existir barreiras para a progressão no 5º e 7º escalão, fazendo com que muitos professores não percam anos
para a sua progressão de carreira, podendo efetivamente depois ter prejuízos no seu final de carreira. Essa é uma situação que nós consideramos que tem de acabar e que é fundamental que aqui na região, e temos poderes para isso, há questões que temos poderes para isso, combatermos através de propostas legislativas que acabem com esta injustiça. A CDU também defende que deve de existir, fundamentalmente, uma igualdade entre os professores do ensino primário e os professores do terceiro ciclo e do secundário no que diz respeito à redução da componente letiva. Acho que essa questão é importante. É importante também garantir, e estas são questões que nós podemos resolver na Assembleia Regional, não são questões que dependem da legislação nacional, garantir que um professor que tenha 60 anos possa optar por deixar de ter a componente letiva e desenvolver outras atividades nas escolas. Essa é uma questão que nós consideramos também fundamental, porque muitas vezes identificamos pelas exigências da profissão, pelo excesso também de alunos por turma. Esta é uma outra questão que também é importante referir. Fala-se na redução do número de alunos na região, mas existem escolas onde existem turmas com 30 alunos. E existem situações que consideramos que para um professor dar acompanhamento a tantos alunos torna-se complicado, principalmente quando já existe também uma idade mais avançada. Estas são questões que nós consideramos que são fundamentais e que deveriam ter uma resolução rápida e imediata. São questões que estão ao alcance de serem resolvidas na Assembleia Legislativa Regional. Outra questão que também consideramos que é necessário uniformizar tem a ver com os educadores, que muitas vezes têm um tratamento nos direitos, nas questões da componente letiva, diferente dos professores do primeiro ciclo e dos ciclos seguintes. Estas são questões que consideramos fundamentais e assumimos este compromisso. Estas questões que nós aqui colocamos, a questão da vinculação, a questão do fim das barreiras à progressão de carreira no 5º e no 7º escalão, as questões relacionadas com a carga letiva para os professores e garantir a opção dos professores a partir de determinada idade poderem optar por abdicarem da componente letiva, serem imediatamente resolvidas no início da próxima legislatura. Eu ia colocar-lhe mesmo essa pergunta. Falou em resolução imediata e ia perguntar para quando, mas já me respondeu que é no início da próxima legislatura, o que significa que durante esta legislatura ou a próxima legislatura, um ano, que no mínimo durará, ou 4 anos, a CDU garante que daqui a um ano, na perspectiva da CDU, tudo fará no Parlamento para que seja assim. Ainda bem que o Francisco coloca esta questão, que de facto nós podemos referir que esta última legislatura, de facto é uma legislatura de 6 meses, já é a segunda que vem em 6 meses, começa a ser legislaturas com uma tendência precária, 6 em 6 meses sai, vem uma nova, mas existia uma diferença entre a anterior legislatura de 6 meses e esta legislatura de 6 meses. É que na anterior legislatura, que durou 6 meses, a CDU tinha representação parlamentar e os problemas dos trabalhadores, os problemas dos professores foram colocados no Parlamento. Existiram iniciativas legislativas. É verdade que algumas não chegaram a ser votadas pelo curto espaço de tempo da legislatura, algumas foram votadas e foram chumbadas,
Mas o que é grave é que nesta legislatura, que a CDU não teve representação, não foram apresentadas propostas, não foi apresentada nenhuma proposta para dar resposta a estes problemas laborais dos professores. O nosso compromisso é que das primeiras propostas legislativas, dos primeiros pacotes legislativos que iremos apresentar, serão efetivamente questões relacionadas com os direitos laborais, e a questão da classe docente é, sem dúvida, uma questão que iremos dar primazia. E desde já fazemos também este apelo ao sindicato, que a CDU funciona desta forma. Nós construímos as nossas propostas, não por inspiração, mas no contacto direto com os trabalhadores, o povo e as suas associações representativas. Então, daí, assim sendo, vão constar outras propostas nossas que estão no nosso caderno reivindicativo, que já demos a conhecer a quando do convite, anteriormente também, nomeadamente a recuperação de todo o tempo de serviço que não foi ainda contado, do período anterior de 2011, da espera de vaga, de quem transitou do privado para o público e que não viu aplicado o artigo 102 do Estatuto, está definido no Estatuto. Concordam então com a recuperação desse tempo todo? Essa é uma questão fundamental. E porquê? Esse tempo é tempo de serviço. Foi tempo que os trabalhadores, que os professores trabalharam, tiveram formação. E por que razão é que esse tempo, seja no setor privado, seja no continente, seja nos Açores, se a experiência adquirida desses docentes, por que razão esse tempo de serviço não é contabilizado? Se é tempo de serviço, se foi tempo de serviço, se o professor lecionou, se o professor teve formação, se o professor deu aulas, então esse tempo não vai ser contabilizado. É fundamental para valorizar a carreira, que esse tempo seja valorizado. E é uma prioridade essa contagem para a CDU? Esta é uma das questões prioritárias, até por uma outra questão que gostaria de colocar, é que, infelizmente, pelas medidas que foram aplicadas ao longo das últimas décadas por sucessivos governos da República e da região, a profissão de professor deixou de ser atrativa. E nós precisamos que jovens que hoje estão na escola sintam que é importante ser professor, que é importante ensinar. De certa forma, houve, por alguns governos, uma perseguição à classe docente. E essa situação tem de acabar. E uma forma não é de fazer as pazes... Como é que se conquistam os jovens para a profissão docente? É uma questão fundamental. Em primeiro lugar, a dignificação da carreira. Acho que é importante a valorização da carreira e a valorização do professor, e depois criar de facto uma carreira atrativa. Essa é uma questão que é determinante, e a questão da progressão da carreira só pode acontecer se todo o tempo de serviço for contabilizado, porque temos professores, e há situações que acontecem aqui na região autónoma da Madeira, temos professores porque não trabalharam sempre na Secretaria Regional de Educação, ou porque ou tinham vínculos precários, têm 20 anos de serviço e estão no mesmo escalão que um professor que tem 10 anos de serviço, que teve 10 anos já contratado na Secretaria e tem os mesmos anos de contratação na Secretaria, mas esse professor tem uma carreira muito superior em 10 anos. Mas o que identificamos é que há uma injustiça, porque 10 anos do trabalho desse professor para a progressão de carreira, portanto, tempo prestado tem de ser contado mesmo para aqueles que prestaram tempo fora da região e que não viram o tempo recuperado aqui. Isso também é urgente para a CDU. Essa é uma questão que achamos que é importante. Vamos então agora apresentar-lhe algumas das principais reivindicações. Já respondeu aqui a muitas delas. Eu convido a vir então agora comigo aqui a observar este quadro. Traga o micro, Ricardo, se faz favor. Pode ver daí, se quiser, venha então para aqui.
eu penso que já respondeu. Esta foi a questão a respondida agora. O tempo de serviço à espera de vaga também já respondeu. Já disse que não pode haver barreiras na progressão, também parece-me que está respondido. O modelo de avaliação com o fim dos percentis das avaliações, menções superiores, muito bom e excelente, que depois vão definir as cotas, também concorda. A vinculação ao fim dos 3 anos, também já disse que sim. Agora, aqui uma pergunta mais difícil, se calhar, para a CDU. O ensino particular, que se calhar é uma pergunta mais difícil, mas para nós também é uma questão importante, e pergunto-lhe se concordam com a valorização do ensino particular e cooperativo e dos docentes também das instituições particulares de solidariedade social. Relativamente a esta questão, a CDU não tem nada contra o ensino particular. O que nós afirmamos é a defesa da escola pública. E o ensino particular é importante quando não existe resposta pública. É importante, e já existiu em diversas situações, a necessidade do ensino particular dar resposta a uma ausência da escola pública. Mas há uma questão que é fundamental, que é, se existe da parte do Governo um contrato de programa com uma entidade para prestar um serviço, os trabalhadores dessa entidade não podem ser menos valorizados que os trabalhadores da Secretaria Regional de Educação. Não faz sentido que, num sistema de educação nacional ou regional, existam professores que têm um determinado rendimento, que têm um conjunto de direitos, e outros professores, por estarem numa instituição privada, não tenham esses direitos. Até porque existem contratos de programa. Estas instituições são financiadas por dinheiros públicos. Portanto, para vocês não é problema que se valorize estes trabalhadores? Bem pelo contrário. Acho que é uma exigência e deve de existir esta missão também de valorizar estes professores, estes docentes, para equiparar a nível de direitos aos professores do ensino. Então, qual deve ser o papel do Governo e o papel da Assembleia nesta questão? Porque sabemos que isto é da contratação coletiva, que diz respeito ao Código de Trabalho, mas qual deve ser a responsabilidade, então, das instituições regionais? A questão fundamental é que, quando existe um contrato de programa, há contrapartidas de quem é o concedente e o concessionário. E, nesse sentido, uma das questões que era fundamental o Governo Regional assegurar era a garantia dos direitos dos docentes e dos outros trabalhadores das instituições, que não poderiam ser inferiores aos trabalhadores do Estado das mesmas categorias. Essa é uma situação que isto cria uma outra questão, que é o Estado está-se, de certa forma, a desresponsabilizar dos trabalhadores de uma organização que está a ser financiada com os impostos públicos. Portanto, não há dúvidas, então, de que concordam também com esta valorização. Em relação à criação de condições para a profissionalização em serviço, já falou nas novas medidas, também se enquadra aqui, concordam. Redução da burocracia. Essa é uma questão fundamental. Nós identificamos, muitas vezes, também sou pai, tenho 2 filhas, esta questão da burocracia, a questão de muitas vezes haver menos tempo para a preparação de atividades devido a essa questão da burocracia, de facto era uma questão que era fundamental. Portanto, dar a resposta. Também aqui há concordância. E, finalmente, um calendário escolar que respeite os direitos das crianças. É que muitas vezes vê-se que é para os professores e os educadores não trabalharem mais, mas nunca se vê na perspectiva da criança. Isso para a CDU é importante, também estes direitos das crianças, nomeadamente no calendário? Essa questão é fundamental. Também consideramos que é importante, porque não se pode encarar, e às vezes quem encara a escola como um armazém de crianças. As crianças têm de ter tempo de qualidade com os pais, com
com a família. Essa é uma questão que é decisiva e que, infelizmente, o que acontece é, por termos também uma sociedade em que transforma muitas vezes os trabalhadores em máquinas, e os trabalhadores são pais, são mães, e muitas vezes há pais que têm muitas dificuldades aliás, os períodos de férias, em estar com as crianças. Tinha de haver, de certa maneira, esta questão é decisiva, mas consideramos também que na legislação laboral, e esta é outra questão que nós não tem diretamente a ver com a questão que está aqui colocada, mas tendo a ver, é uma questão que é decisiva, que é garantir tempo para as crianças estarem com os pais, criar horários de trabalhos que garantam que os pais e as famílias possam efetivamente dar resposta às necessidades das crianças. Portanto, posso assinalar então também. Chegamos ao fim. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos dar aqui as ideias da CDU para as próximas eleições. Obrigado.